queremos ser reconhecido, todo mundo quer ser reconhecido, todos nós, é muito bom, principalmente para o nosso ego, né, para a nossa emoção, ser reconhecido é muito bom, mas para que esse reconhecimento seja de fato um reconhecimento que traga benefícios internamente para nós, não só benefícios externos, é preciso passar por um processo, por passo a passo. E quando eu falo de benefícios internos, eu estou falando do sentimento. Porque muitas vezes a gente é até reconhecido externamente, mas internamente falta algo. E é um conjunto, você pode pensar, mas Denilda, você sempre fala do problema externo, do problema externo. Sim, mas o externo são os problemas que acontecem com fatos que acontecem ao externo da nossa vida, na vida profissional, na vida pessoal. Mas todos esses fatos que acontecem externamente está envolvido com o nosso interno. E quando estamos internamente em equilíbrio, nós conseguimos sairmos bem diante de qualquer situação externa. Inclusive, o que eu falo, a gente passa a parar de olhar os problemas como problemas e passamos a lidar com eles como desafios que acontecem na nossa vida. E quando mudamos esse olhar, de parar de olhar para tudo que nos acontece de forma que até nos atrapalha, né? Atrapalha o objetivo que temos na vida. E a gente sempre dá problema, problema. Como a gente para de olhar para isso como um problema e passa, aprende, porque é uma questão de aprender, é uma questão de hábito, é uma questão da gente começar a criar esse equilíbrio em nós para olharmos os problemas externos e nos perguntar: por que eu estou passando por esses desafios? E na resposta dessa pergunta, por que eu estou passando por esses desafios, que é uma pergunta muito recorrente que nós fazemos diante dos nossos problemas na vida, quando nós, em equilíbrio, olhamos para esses desafios e nos perguntamos, ao invés de ter a postura do rebelde, que eu sempre falo, do controlador, ou do atitude positiva, né? Sair dessa identificação com a personalidade, mas olhar para nós como essência e ter a capacidade de raciocinar, ter a capacidade de olhar para a nossa vida como ela está, como estamos internamente, mentalmente, como estamos emocionalmente e como estamos fisicamente. Olhar para nós com esse olhar de olhar como eu estou nessa tríade, para que esses desafios estejam acontecendo externamente. Porque todos os desafios que acontecem na nossa vida, todos os problemas que nós olhamos como problema, são desafios baseados no nível de consciência que nós estamos naquele momento. Eu sempre falo que aqui nas lives, todos os dias, eu venho com esses questionamentos, um questionamento muito intenso. Realmente só vai ouvir essa live, só vai ter interesse nesse conteúdo quem de fato está se abrindo com dignidade para a própria vida. Porque é um conteúdo bem denso. O que eu trago aqui não é verdade absoluta. Eu venho aqui nesse bate-papo, que eu falo no bate-papo das 12 horas, bater papo para que você que está me ouvindo se questione. Eu não estou falando que você está certo e que você está errado, mas o bate-papo meu aqui é desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, eu me desenvolver, você se desenvolver. E esse desenvolvimento, ele começa a partir de cada um de nós. O nosso desenvolvimento começa a partir de nós. Eu sempre falo que informação é o que eu estou passando aqui.
Informação é o que a gente busca nos livros. Informações é aquilo que nós nos alimentamos no dia a dia. Independente da informação que nós paramos para olhar durante o dia, é uma informação para nós. Agora, conhecimento é quando eu questiono essa informação e falo, peraí, por que essa informação está chegando até mim? O que eu tenho que observar em mim a partir dessa informação? Isso é autoconhecimento. É pegar uma informação sem julgamento, sem pré-julgar, de dizer, mas eu não concordo, que não importa se concorda ou se não concorda. Até mesmo aqui na live, vocês que estão aí comigo agora, eu agradeço, porque significa que é pessoas que de fato está preocupado com a própria vida. E se, como eu falo, se a pessoa não estiver preocupado em mudança da própria vida, não vai ouvir esse conteúdo. E para mim não faz diferença. E estar de fato em equilíbrio para olhar para dentro e questionar e se auto-questionar, é preciso estar no equilíbrio mental, emocional e físico. Hoje eu até coloquei um stories, né, que eu fiz exercício físico e comentei sobre o exercício físico, que eu aprendi a importância que o exercício físico fazia para mim. Eu aprendi a diferenciar isso, ter consciência do que era o exercício físico para mim, quando eu aprendi, quando eu comecei a aprender, quando eu comecei a questionar e falar, peraí, se o meu corpo físico não estiver bem, como que eu vou conseguir durante o dia, durante um dia, durante 24 horas, estar em equilíbrio para lidar com os desafios que acontecem externamente a mim? Porque o corpo é a base. O que nós precisamos das 3 tríades. Isso eu repito sempre, porque essa é a base de um ser humano, é a base. Mente, emoção e físico. A forma com que pensamos, nos emocionamos e de acordo com as emoções que temos, nós vamos para a ação. Quando eu falo de desenvolvimento, de reconhecimento, a pessoa se auto-reconhecer, que reconhecimento é esperar de externo, esperar que alguém nos reconheça? Não. Isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? A não ser que eu me reconheça. Se eu não me reconheço, eu não posso esperar reconhecimento do externo. Porque no externo, em torno de nós, quem está no entorno de nós, se é pessoa, se é no meio pessoal, são pessoas que também têm o seu padrão mental, seu padrão emocional e seu padrão físico. Então é cada um ser em essência. E cada um de nós temos a responsabilidade de nos autoavaliar. E quando eu falo de reconhecimento, estar em equilíbrio para, a partir desse equilíbrio, ter o reconhecimento, é eu sair da posição de vítima, eu sair da posição lá do rebelde. A vítima é aquele que eu sempre venho falando sobre os padrões. Vítima é aquele grupo de pessoa que tem um padrão mental, emocional e físico de quê? De rebelde, que nega que existe problema nele. O reativo é aquele grupo que tem um padrão mental, emocional e físico, que reage a tudo. E quando reage a tudo, reage de que forma? Isso está acontecendo comigo, por quê? Porque fizeram isso. Por quê? O governo é culpado. Por quê? Porque também a gente está vivendo uma crise. Por quê? Porque eu não tive uma base familiar. Porque sempre tem um porquê e sempre reage a partir do porquê. Ou o grupo dos competentes, que é aquele grupo
que está mentalmente, emocionalmente e fisicamente identificado com um padrão de que eu resolvo tudo, eu vou lá e resolvo, eu sou o competente.